Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a pesca. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue. Palavra da salvação. Nós estamos completando a 2ª semana do tempo da Páscoa e começando a 3ª. Nas primeiras 2 semanas, os evangelhos trazem os relatos das aparições do ressuscitado. Jesus apareceu para os discípulos após a ressurreição, aproximadamente durante 40 dias. Tem alguns desses relatos que estão nos evangelhos, outros nós não sabemos. O que estão nos evangelhos são aquilo que é necessário, que é o fundamental para a nossa fé. Nós ouvimos hoje a 3ª aparição, Evangelho de São João, a 3ª aparição. A primeira aparição aconteceu no dia que Jesus ressuscitou. Os judeus chamam de primeiro dia da semana. Os evangelhos falam do primeiro dia da semana, que é o nosso domingo. Só que para os judeus, o ápice, o que é o domingo, para nós é o sábado. Eles não tinham o domingo como preceito como nós temos. Então, Jesus ressuscitou numa segunda-feira. Por incrível que pareça, se a gente pensar, o dia do descanso do judeu era o sábado, e no dia seguinte tudo começava de novo. Então o primeiro dia da semana era uma espécie de segunda-feira. Jesus aparece para os discípulos no entardecer do primeiro dia. Depois ele aparece a 2ª vez para Tomé, Evangelho de domingo passado, e hoje ele aparece uma 3ª vez. Atenção, ele aparece na beira do lago. Esse lago é longe de Jerusalém, já está distante. Ele aparece no mar de Tiberíades. Eles começaram tudo na beira desse mar, na beira desse lago. Em outros relatos de aparições do ressuscitado, tem uma orientação para os discípulos:
vocês vão lá para Galileia. Ir para Galileia é ir para onde tudo começou. Então eles voltam lá para o comecinho da experiência. Então aquilo mexeu com muitas lembranças. Estão lá alguns discípulos. Curioso, eu não sei se é de propósito, mas os discípulos que estão nessa passagem são discípulos que tiveram dificuldades com Jesus. Pedro traiu Jesus. Tomé duvidou de Jesus. Natanael não achava que de Nazaré saía coisa boa. E os filhos de Zebedeu, a mãe deles foi pedir para Jesus um lugar à direita e à esquerda. Ali só tem discípulo com dificuldade. E tem outros dois que nem sabem quem é. Pode ser eu, pode ser você. Aí vai depender do estado de espírito. Eu penso que pode ser os meninos de Emaús, os dois discípulos de Emaús, mas ainda no Evangelho de São Lucas fala do nome dos rapazes, pelo menos de um deles. Aqui não diz nome de ninguém. Estão na beira do lago os discípulos que desconfiaram de Jesus, que tiveram incertezas com Jesus. Ele aparece para esse grupo. E eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo as coisas de sempre. Eles estão pescando. Pedro diz: eu vou pescar. E vão com ele pescar. Ir pescar significa o seguinte: olha, Jesus ressuscitou, mas a nossa vida ainda não mudou. Nós estamos fazendo as coisas de sempre. Só depois do Pentecostes que os discípulos vão começar a fazer a missão que eles tinham para fazer. Mas até então, eles estão fazendo as coisas do dia a dia. Só que é importante para quem acha que as coisas mudam do dia para a noite. Toda mudança, para ser verdadeira, ela é gradativa. Nada muda do dia para a noite. Não, ninguém muda de vida do dia para a noite. Quem tenta mudar de vida do dia para a noite acaba se perdendo e desanima fácil. Não foi assim: Jesus ressuscitou num dia e no dia seguinte estava todo mundo já na missão. Foi um tempo de idas e vindas, de altos e baixos, de luzes e de sombras, de esperanças, mas também de muita apreensão. Eles estão pescando, ou seja, nada mudou, nada ainda mudou. Eles estão fazendo as coisas de sempre. Jesus aparece, eles estão com dificuldade de pescar. Aqui tem uma coisa muito bonita. No comecinho do Evangelho de São Lucas tem uma história de uma pesca que não estava dando certo. Jesus está pregando, olha para o lado, eles estão lá na barca. Jesus fala o seguinte: olha, vão mais adiante e lancem as redes para a pesca. De novo eles estão com dificuldades e Jesus aparece e fala: escuta, vai ali e lança a rede. E eles lançam, de novo dá certo. E esse episódio parece que é uma reedição. Tem algo que está sendo repetido. Só que é importante, só que é muito importante. O mundo dá voltas. As coisas se repetem para que a gente faça diferente. Tudo se repete. Isso para mim é muito claro, gente. Isso é convicção de vida. Tudo se repete. Às vezes a gente lamenta muito algumas oportunidades que a gente desperdiçou. Vai voltar tudo. A gente não vai mudar o passado, mas a gente vai ter a oportunidade para fazer diferente. Isso aqui é uma reedição de uma pesca. Eles estão começando da onde eles pararam, da onde eles começaram. Isso aqui é muito importante. O movimento pra gente, quando a gente quer mudar alguma coisa na vida da gente, a gente primeiro precisa resgatar como a gente começou. É o que eles estão fazendo. Por exemplo, eu trago muito isso vivo na memória. Eu entrei para o seminário muito novo. Entrei com 17 anos para entrar para o seminário. E todas as vezes que eu me sinto balançando na minha vocação, porque eu me sinto balançando, porque eu sou gente de carne e osso, tenho as minhas tensões, as minhas dúvidas, as minhas baixas, as minhas tristezas. Todas as vezes que eu balanço na minha vocação, eu vou lá atrás e procuro aquele menino que está aqui dentro, que com 17 anos fez uma loucura. Hoje eu vejo os meninos de 17 anos, eu falo: meu Deus, onde que eu estava com a minha cabeça? Não? 17 anos. Sair de casa, vou para o seminário, o que você é padre? Não, mas você não vai fazer. Não, eu vou ser padre, eu quero ser padre. Então, no começo a gente faz cada loucura, né? Vocês que, por exemplo, quem aqui casou, né? Quando a gente está apaixonado, faz cada coisa, né? No comecinho, às vezes no comecinho de uma vida profissional, de uma carreira, quanta loucura. Tem pique para isso, tem energia, tem saúde, é jovem. A gente vai e entra de cabeça. Nossa, o meu começo de padre, meu Deus, tive domingo de rezar 5 missas, 6 missas. Ficava depois todo arrebentado de cansaço. A gente vai com tudo no começo, né? Já perceberam? A gente precisa se renovar e para isso a gente tem que voltar lá atrás e ver como a gente começou. O começo é o fundamento das coisas na vida. O começo é o mais difícil, mas o começo é o segredo.
Tudo depende do começo. Basta começar que acontece. Os discípulos voltam para onde tudo começou. Lá eles encontram o ressuscitado. É as coisas de sempre. Não espere que a vida mude para você mudar. Não espere que tudo mude. Nós vamos mudar as coisas quando nos sentirmos mudados por dentro. Esse é o sentido dessa pesca. Eles começam repetindo as coisas de sempre. O que chama a atenção nesse relato é Pedro. Diz o texto que quando eles descobrem que é Jesus, Pedro está nu, coloca a sua roupa e se lança na água. Isso aqui tem uma referência com aquilo que ele passou. E parece que aqui ele está se dando conta, ou está voltando na sua cabeça, a negação que ele fez em relação a Cristo. O fato de estar nu e colocar a sua roupa significa vergonha. Ele não quer que Jesus veja algo. Ele não quer se dar conta de que tem algo que Jesus pode ver. Por isso que imediatamente ele coloca a sua roupa e entra na água. Não quer ser visto por Jesus, porque ainda tem algo que toca, que é aquela culpa que ele sentia. Jesus chama eles para comer. Até aqui é o de sempre. Eles fizeram isso muitas vezes. Não tem nada de novo. É tudo repetitivo. É o de sempre. O barco, a água, a pesca, o peixe para comer, o pão. É o de sempre. É a mesmice de sempre. Mas na mesmice uma nova oportunidade. Depois que eles comem, Jesus dá a Pedro uma oportunidade nova. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele o ama. Se recordem que 3 foram as negações. 3 vezes, por 3 vezes Pedro negou Jesus. Não conheço, nunca vi, não sei de quem você está falando. Por 3 vezes Jesus pergunta: você me ama? Sim, eu te amo. Você me ama? Sim, eu te amo. Você me ama? Ele fica triste. O senhor sabe que eu te amo. Pedro, ao longo de 3 anos, ele falou muitas coisas para Jesus, mas ele nunca disse para Jesus que o amava. Aqui está a novidade, aqui está a oportunidade nova. Então entendam o seguinte: olhe para a sua vida e, independente daquilo que já passou, coloque isso para você. As coisas, elas vão se repetir, viu? Elas se repetem. Eu tenho situações e situações na minha vida que eu vejo, gente, está acontecendo de novo. Mas vai acontecer esse filme eu já vi antes. Esse roteiro é passado, é antigo. Vai acontecer. Quando você perceber que as coisas estão caminhando para se repetir, perceba a oportunidade que Deus te dá para você fazer diferente. Colocando Pedro diante das suas negações, da mesmice do seu chamado, Jesus deu a ele a oportunidade de fazer diferente. Ele abriu o seu coração e falou: o senhor sabe que eu te amo. O que ele está dizendo para Jesus? O senhor sabe que eu te amo e tenho limites. E Jesus aceita, porque dá a ele uma missão. Jesus não fala assim: escuta, eu não quero olhar na sua cara, eu não quero você mais perto de mim. Você está sendo sincero dessa vez, talvez não como não tenha, talvez diferente de outras situações. Jesus oferece a Pedro uma nova oportunidade, e essa oportunidade ele abraça. Eu entendo o seguinte, assim eu termino a minha homilia de hoje: para a gente viver bem, para a gente olhar para frente, a gente precisa aprender a se reconciliar com o nosso passado. Tem que fazer as pazes com o passado. Nós não vamos aprender, nós não vamos crescer se nós não fizermos as pazes com o nosso passado. Nós não vamos entender as coisas que estão acontecendo agora como uma possibilidade nova. A gente vai achar que o raio vai cair de novo no mesmo lugar. E tem diferença aqui, hein? Em uma nova oportunidade e um raio que cai 2 vezes ou 3 vezes no mesmo lugar. Que Deus nos abençoe. Que Jesus ressuscitado pela sua luz ilumine a vida de cada um de vocês. Gente, isso aqui toca em algo muito especial. Ninguém sabe por onde qualquer um caminhou. Vocês me veem aqui, vocês não sabem do caminho que eu trilhei para chegar aqui. Só eu sei, só eu e ele sabemos. Isso é muito precioso. Nós carregamos lembranças, experiências, coisas boas, coisas ruins, que ninguém tem acesso. Se eu não me desperto para isso, ninguém vai se despertar para isso. Isso é muito bonito, isso é muito profundo. E se sinta sempre tocado, porque Deus sabe do caminho que você fez. Deus sabia do caminho que Pedro fez, tanto que deu a ele uma nova oportunidade. Vai, agora é com você. Me diz o que você não disse. Faz diferente. Arrisca, tenta, se coloca. E a graça aconteceu.